Olá, boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando mais um grupo de estudo do livro Pecados Intocáveis, do Dr. Jerry Bridges, publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova. Este é o nosso encontro de número 6. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, e esse estudo ele foi preparado para os casais da igreja. Os casais mais maduros, aqueles que já estão vivendo a experiência do ninho vazio ou que os seus filhos já são maiores, já estão no período da faculdade e, já adultos. Eu estou aqui enrolando um pouquinho para que mais pessoas possam entrar no nosso canal. Já estou vendo aqui alguns irmãos, nós temos 3 aparelhos conectados. A nossa experiência tem sido a seguinte: poucos irmãos têm assistido a esse estudo, e a maioria entra depois assistindo noutra ocasião. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a impiedade. Estamos estudando sobre pecados intocáveis. Pecados intocáveis são aqueles pecados que nós permitimos permanecer na nossa vida, ou porque nós desejamos isso, não queremos lidar com eles, ou porque não temos um aprofundamento na vida cristã suficiente para percebê-los, captá-los e, por fim, trabalhar a fim ah, de, de extirpá-los da nossa prática cristã. Este é o nosso primeiro estudo específico sobre os pecados que nós consideramos intocáveis. E o primeiro da nossa lista é a impiedade. Há uma breve lista de pecados intocáveis que muitas vezes nós não pensamos muito sobre eles ou fazemos vista grossa a, ao que eles fazem, produzem na nossa vida e na nossa experiência. A impiedade, a ansiedade e a frustração, a insatisfação. Muitas vezes a nossa vida de insatisfação atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas. A ingratidão, o orgulho, o egoísmo, o descontrole, pessoas que perdem o controle facilmente porque ficam com raiva, porque se sentem enganadas e, em vez de exercitar o fruto do espírito do domínio próprio, se entregam à gritaria, à reclamação, à murmuração, às vezes até mesmo à violência física. A impaciência e a irritabilidade, a ira, a mania de ficar julgando as pessoas, tudo que vê, critica, coloca defeito e coisas desse tipo. A inveja, que é desejar as coisas dos outros. O ciúme, que quando se torna mais doentio traz muitos problemas. Pecados da língua, o mundanismo, e essa lista ela não termina. São pecados que às vezes nós não consideramos tão ofensivos. Nós achamos que matar, roubar, ah, adulterar, trair são os pecados que a Bíblia condena. No entanto, a Bíblia condena todo e qualquer tipo de pecado, e estes aqui são aqueles que às vezes e muitas vezes nós fazemos vista grossa e eles acabam trazendo muito prejuízo para a nossa vida. Nós vamos começar com a impiedade. Quando o Dr. Jerry Bridges abre este capítulo no seu livro, ele diz que geralmente as pessoas falam que é o orgulho que é o principal, que é o tronco, que é a raiz de todos os outros pecados que nós permitimos permanecer na nossa vida. Ele propõe que, na verdade, é a impiedade, que se o orgulho é o tronco, a impiedade é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Por quê? Porque a impiedade ela tem a ver com a nossa relação muito íntima e pessoal com Deus. É um dos pecados mais básicos da nossa experiência pecaminosa. A Bíblia fala de Deus manifestar a sua ira do céu contra toda impiedade e perversidade e perversão dos homens, Romanos capítulo 1, versículo 18. E só por perceber essa leitura na Bíblia, impiedade e perversidade são coisas diferentes. Na nossa cabeça, às vezes, nós confundimos os dois. Nós achamos que impiedade é perversidade. No entanto,
o que a Bíblia diz é que impiedade é uma coisa e perversidade é outra coisa. Ambas são pecados na presença de Deus, mas elas atingem alvos diferentes. A impiedade, ela atinge Deus a quem nós devemos adorar e servir e depender, porque é o Criador e Senhor de todas as coisas. A perversidade atinge as outras pessoas, porque é a deturpação de todas as relações humanas que nós podemos vir a ter com outras pessoas. Alguém pode ser muito escrupuloso, decente e respeitável e mesmo assim ser ímpio, não ter consideração para com Deus, a sua existência, os seus mandamentos, as suas exigências morais. E a Bíblia então diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ah, Paulo distingue entre a impiedade e a perversidade e a injustiça. Impiedade é uma atitude contra Deus, que é viver sem pensar em Deus, é não dar atenção às exigências, aos mandamentos, à presença, à revelação de Deus no nosso meio. A injustiça da qual a perversidade vem é um pecado cometido em pensamento, palavra ou ação contra as outras pessoas. E muitas vezes nós, praticando perversidade, nós retemos a justiça para praticar a injustiça. Impiedade é um pecado religioso. A impiedade tem a ver com não crer, não dar atenção. O ímpio não é aquele que não crê em Deus. O ímpio é aquele que não tem consideração por Deus. Ele até sabe que Deus existe, ele até crê que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Deus não faz diferença na hora em que ele na hora que ele vai tomar as suas decisões. As suas decisões são tomadas por impulso e não por obediência à palavra de Deus. As suas decisões são tomadas pelos seus desejos e não pela obediência aos mandamentos de Deus. Ele não leva em consideração o que Deus pensa ou acha a respeito da sua conduta, das suas palavras, do jeito que veste, do jeito que cuida ou não cuida do seu corpo, não importa. Impiedade é não se importar com Deus. E a Bíblia diz que este é um pecado básico na nossa vida. Muitos nós podemos até ser cristãos, frequentar a igreja, a participar de várias atividades religiosas na igreja, e, no entanto, quando saímos da reunião, quando saímos da programação, quando saímos do culto, o que foi dito, o que foi ensinado, o que a palavra de Deus diz, não importa mais. A impiedade tem a ver com não pensar, não valorizar, não dar atenção, não guardar, não obedecer a Deus. Não implica em dizer que não se crê, ou não se concorda, ou se não acredita na existência de Deus. Mas essa existência de Deus, a revelação de Deus, os mandamentos de Deus fazem muito pouca diferença na hora em que tem que tomar decisões, na hora em que está agindo na sua vida diária. Muitas vezes nós não pensamos na prestação de contas dos nossos atos a Deus e na responsabilidade que vivemos, a responsabilidade de vivermos conforme a vontade moral de Deus revelada na Bíblia. E isso se manifesta até mesmo nas nossas relações conjugais. Não damos importância para o culto, para a adoração, para o serviço de Deus. Isso não significa que estejamos mergulhados em pecado, mas nos contentamos em evitar somente os pecados mais gritantes. Por isso, a impiedade é um pecado intocável, porque nós aceitamos conviver com ela, uma vez que ela nos deixa numa realidade cristã confortável com o nosso querer, com as nossas inclinações pecaminosas, abrindo mão da necessidade de prestação de contas. Geralmente, as pessoas que tentam justificar seus pecados de impiedade, elas simplesmente dizem: a minha consciência não acusa.
se eu fiz um negócio mal feito, se eu menti na hora de vender um produto que eu produzo ou que eu comercializo que não estava bom, na hora de repassar o carro para frente porque ele começou a dar problemas no motor, e aí a gente faz aquela maquiagem no carro para poder passá-lo por um bom preço para outra pessoa, e lá na frente o carro dá problema. E isso tem a ver com esses pecados intocáveis que se alimentam de não dar importância para a palavra de Deus. Não importa o que a Bíblia diz na hora em que eu vou fazer o meu negócio. Não importa o que Deus pensa na hora em que eu começo a olhar com certas formas para outras pessoas, desejando coisas delas. Não importa o que Deus sente quando nós colocamos a nossa vontade acima da glória do nome dele para as nossas autorrealizações. Então, geralmente nós vivemos abaixo do padrão bíblico de piedade. Nós cristãos, falando aqui, não de ímpios, de pessoas que não creem em Deus, mas da nossa impiedade enquanto pecadores. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que já reconhecemos os nossos pecados e por isso arrependidos confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, muitas vezes, e durante tempo, se isso não for tratado com seriedade no nosso coração, nós mantemos padrões de vida ímpios na nossa conduta, mesmo estando na igreja e por vários anos. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a versículo 15, é um texto que denuncia isso na vida de cristãos. E eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15. Vamos ver se a minha Bíblia colabora aqui comigo. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Olha o que ele diz: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago está dizendo que nós pecamos quando dizemos: olha, vamos fazer bons negócios e vamos ter bons lucros. Mas e Deus? Tiago está dizendo: olha, em vez disso, você deve dizer: se Deus quiser, nós vamos fazer esses negócios e nós vamos ter então lucros com isso. Ele está dizendo que nós devemos colocar Deus nos nossos negócios. Nós devemos confiar que é Deus quem nos dará saúde para o trabalho. E devemos manifestar essa confiança e essa dependência nas nossas falas, nas nossas conversas, nas nossas negociações, para que fique bem claro quem é o Senhor da nossa vida. Nós fazemos planos sem considerar a vontade de Deus. Pensamos em comprar, pensamos em vender, pensamos em possuir, pensamos em fazer e nem sempre perguntamos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas em todas essas questões. Assim, Paulo ele ora para que a igreja esteja cheia da vontade de Deus, e ele mostra isso para nós em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observe que o tema da oração de Paulo é que nós transbordemos do pleno conhecimento de Deus.
Primeiro, ele fala que nós devemos conhecer a, a vontade de Deus. Depois, mais adiante, mesmo no mesmo versículo 10, ele fala para que nós sejamos frutíferos em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do próprio Deus. Conhecer a vontade de Deus para conhecer a Deus. Nós conhecemos muito pouco a Deus porque conhecemos menos ainda a sua vontade. E onde está revelada a vontade de Deus de forma acessível para nós? Nas Escrituras. Então, Paulo diz que ele ora pela igreja de Colossos para que ela transborde, para que ela derrame o conhecimento da vontade de Deus. Qual foi a última vez que você orou a respeito disso para com a sua vida, para que Deus te faça transbordar do conhecimento de Deus? Para que a sua esposa conheça a vontade de Deus para a vida dela. E quando eu estava na PMT, nós entrevistamos um senhor que queria ser candidato para ser missionário na França. Quando eu entrei na PMT, já tinha alguns anos que aquele senhor estava fazendo o curso e era entrevistado anualmente na PMT, tentando conseguir a aprovação da Igreja Presbiteriana do Brasil para ser enviado como missionário cristão presbiteriano para a França. Mas cada vez que ele vinha, ficava evidente que ele estava fazendo tudo errado. Ele havia se divorciado porque a esposa dele não concordava com o fato de sair do Brasil, ela não queria morar no estrangeiro. E aí ele perdeu o primeiro casamento. E aí, de repente, ele conheceu uma outra mulher e a cortejou e se casou com ela sem dizer para ela que ele queria ser missionário na França. Ele já tinha perdido o primeiro casamento por causa disso. E aí ele se casou com ela, e só depois que ele se casou com ela foi que ele disse que ele queria ser missionário na França. O que aconteceu? Perdeu o segundo casamento. E aí ele estava namorando uma terceira. E é nessa época que eu entrei na PMT. E aí, lá na reunião, ele foi perguntado se essa atual namorada dele já estava sabendo que ele queria ser missionário na França. E sabe o que ele respondeu? Ainda não. Ou seja, ele já tinha perdido 2 casamentos por não considerar a esposa nos seus planos. E às vezes nós, maridos, cometemos muito esse erro com as nossas esposas. Nós não as consideramos nos nossos planos, e aí os nossos planos começam a despencar ladeira abaixo, porque nós ignoramos os outros. E isso acontece também na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, por causa da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida enquanto marido e esposa? Uma das questões mais interessantes que eu vejo na Bíblia relacionada a casais e vida espiritual é o exemplo de Priscila e Áquila. Um casal que resolveu, enquanto marido e esposa, dedicar a sua vida ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que eles, como casal, enfrentaram perigos e quase morreram para protegê-lo, por exemplo, na pregação do Evangelho. E às vezes nós vemos casais na igreja, um caminhando para um lado e outro caminhando para o outro lado. Um pastor de uma grande igreja foi procurado uma vez por uma esposa porque ela estava muito temerosa de que ia perder o seu casamento uma vez que o seu marido era promíscuo, ele vivia uma vida de adultério e de prostituição. E ela então veio à igreja, começou a frequentar os cultos da igreja e começou a se aconselhar com esse pastor. Esse pastor passou a visitar a família, pregou o evangelho e o marido começou a frequentar a igreja para satisfazer a esposa que disse para ele que seria bom eles frequentarem a igreja para salvar o casamento. Ela veio para a igreja para salvar o casamento. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Ele entregou a vida para Jesus. Ele deixou a prostituição, ele deixou a promiscuidade e ele começou a se dedicar à vida da igreja e de repente a esposa começou a se afastar da igreja. E aí o pastor perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela disse: não, eu não queria me envolver com a igreja, eu queria salvar o meu casamento. E aí quando ela viu o marido se envolvendo com a igreja,
abrindo a casa para hospedar encontros de casais, eles eram ricos, oferecendo a fazenda deles para que as coisas, retiros da igreja acontecessem lá, sendo um candidato provável à diaconia da igreja, ele foi apresentado, indicado para ser diácono da igreja, ela se afastou porque ela não queria ser crente, ela queria salvar o casamento. Então, às vezes, nós nos aproximamos de Deus com sentimentos ímpios. Nós não estamos nos importando com Deus. Nós queremos simplesmente favorecer a nossa vida, a nossa área de conforto. E isso, Paulo está orando aqui para que seja exatamente diferente, para que o conhecimento de Deus transborde em nós. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Há uma sequência de atividades importantes na vida do cristão que é ligada à piedade. Ter uma vida piedosa significa que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Lembra? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo o que você fizer ao comer, ao beber, ao trabalhar, no seu lazer, na sua vida com a sua esposa, na sua vida com seus filhos, pai e mães, na sua vida com seus pais, as suas atitudes, as suas palavras, elas devem honrar a Deus, e nós cremos que quando nós desejamos honrar a Deus acima de tudo, nós aprendemos a cuidar e amar o próximo como a nós mesmos. Todas as minhas atividades, elas devem honrar a Deus perante os outros. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, Mateus capítulo 5, verso 14. Então ele diz no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Quando nós vivemos vida piedosa, as pessoas começam a conhecer a Deus e a glorificá-lo por nossa causa. A sua esposa, ela vive uma vida que glorifica a Deus por causa do seu testemunho e vice-versa. Você, marido, aproxima sua esposa de Deus ou você é um empecilho para que ela se aproxime de Deus? Eu estava numa reunião de um conselho missionário numa igreja uma vez, quando de repente uma esposa chegou aos berros, gritando: será que essa reunião não acaba nunca? Eu tô com fome, eu quero almoçar. E o marido, que era um presbítero da igreja, ele ficou muito sem graça. A esposa não pensou duas vezes, ela chegou lá gritando, falando que aquela reunião precisava acabar, e aí nós ficamos muito sem graça. Tínhamos assuntos para resolver, mas tivemos que acabar porque a esposa estava muito irada com o fato de que o marido estava participando de uma reunião da igreja. Ela, membro da igreja. Às vezes eu vejo isso também no departamento infantil da igreja. Às vezes uma reunião da UPA, da UCP, ela dura, das crianças, dos adolescentes, dura um pouco mais do que o esperado, e de repente os pais começam a ligar para os conselheiros irados porque a reunião está demorando. Por que eles fazem isso? Porque eles têm outros compromissos. E a igreja parece que atrapalha. Eu nunca vi nenhum pai telefonar para casa de amigos quando tinha, por exemplo, uma festa. Que a festa precisava acabar porque tinha que buscar o filho. Mas na igreja, às vezes, a gente acha que isso é bom, deve acontecer. Então, isso é impiedade, isso é desconsiderar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Um indicador de nossa inclinação para a impiedade é o nosso desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. Lembra do Salmo 42, do Salmo 63, do Salmo 27? A minha alma anseia por Deus como a corça pela corrente das águas. Salmo 27, quando irei e me verei perante a face de Deus? Uma coisa eu desejo, é habitar na casa do Senhor. Jerry Bridges comenta que certa vez houve uma promoção numa loja, numa cidade onde ele morava,
que um determinado videogame entraria em promoção e a loja abriria às 8 horas da manhã no domingo para que as pessoas pudessem comprar a quantidade limitada de videogames que seria colocada em oferta. A loja abria às 8 horas da manhã no domingo. Sexta-feira, às 9h30 da manhã, um rapaz se posicionou em frente da loja e ele ficou lá para ser o primeiro a entrar na loja no domingo. E aí o Jerry Bridges pergunta: eu não vejo as pessoas fazendo isso por causa de uma vida santa para com Deus. Nós estamos em época de eleição e é tão interessante ver como que as pessoas se inflamam para defender este ou aquele candidato, às vezes inclusive indo para o trânsito do semáforo distribuir santinho para que as pessoas tomem posições políticas. Mas quando nós falamos de distribuir folhetos no semáforo para que anunciam Jesus, nem é pregar pessoalmente, só entregar o folheto. Há um descaso tão grande. E isso nos leva a pensar na impiedade que permanece nos nossos corações. Impiedade é simplesmente não dar atenção a Deus e priorizá-lo na nossa vida. Alguém pode ser moral e correto e até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. É bom para os negócios, é bom para a sua vida pessoal, é bom para o seu círculo de amizades, mas nem sempre é bom para o seu relacionamento com Deus. Intimidade com Deus é o alvo da piedade. A impiedade é exatamente fugir da intimidade com Deus. A verdade é que nenhum cristão é totalmente puro, a gente sabe disso. Existe certo grau de impiedade em nós, mas às vezes nós toleramos certas impiedades no tratamento em casa com a esposa, na forma como a gente conversa com ela, o tipo de linguagem que a gente usa com o marido, as atitudes impensadas que nós tomamos na hora de revidar críticas e situações que a gente não gosta. Então, a pergunta é honesta: até que ponto eu, marido, sou ímpio no trato, na minha relação com Deus e na minha relação com a minha esposa? Em que aspectos da vida Deus fica fora dos meus pensamentos? Quanto das minhas atividades são realizadas sem que reconheça a presença de Deus ou lhe peça direção? Um exemplo muito interessante disso é Davi, em 2 Samuel, capítulo 5 e capítulo 6. No capítulo 5 é dito que Davi ganha todas as batalhas, e todas as vezes que Davi ganha as batalhas, ele consulta a Deus para saber o que fazer. Mas no capítulo 6, ele toma a decisão de levar a arca de Deus para Jerusalém e não consulta a Deus e o faz por seu gosto pessoal. Ele não lê o que Levítico diz a respeito de como a arca da aliança deveria ser transportada e manda fazer um carro novo para ela e a coloca lá, mas Deus havia dito em Levítico que ela deveria ser transportada pelos varais nos ombros dos coatitas. E aquilo desagradou a Deus porque Davi não viu o que a palavra de Deus dizia. E a Bíblia diz que no final Uzá morreu. Davi ficou desgostoso com Deus por pelo menos 6 meses. E Obed-Edom, que não tinha nada a ver com a história, teve que guardar a arca na sua casa. E a Bíblia diz que porque ele guardou bem a arca, Deus o abençoou em todo o tempo que a arca esteve na sua casa. Isso é piedade e impiedade. A santidade total e a impiedade absoluta, elas ficam em lados opostos. Então, impiedade, do ponto de vista da vida pessoal e da vida conjugal cristã, ela é o oposto da santificação e da santidade. O ímpio é aquele que se afasta de Deus. O santo é aquele que se guarda, que se separa para Deus e se aproxima dele. Todos nós estamos em algum lugar no meio desses extremos, ou buscando a santificação, ou permitindo que a impiedade governe as nossas atitudes, palavras e ações. Como nós podemos resolver essa questão? Ora, Paulo escreveu a Timóteo orientando nessa matéria.
Ele diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a versículo 8. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Em primeiro lugar, Paulo não está falando contra uma vida de exercícios físicos saudáveis. Ele não está falando isso. Uma vez, um senhor no encontro de homens disse que Paulo foi muito infeliz quando ele falou isso aqui, que o exercício físico é para pouco proveitoso. Pouco é proveitoso. Paulo não está criticando o exercício físico, e nem naquela época se vivia essa busca desenfreada por fitness que a gente vê ao nosso redor aí, pessoas que se matam para ser fitness. Não, Paulo está dizendo que o exercício físico não muda o seu interior. O exercício físico não melhora o seu relacionamento com a sua esposa. O exercício físico não melhora as mentiras que você conta e nem aumenta o seu grau de falar a verdade. É isso que Paulo está dizendo. A piedade faz isso. A piedade faz e te ensina a pedir perdão quando você errar e não ser orgulhoso e nem egoísta para não dar o braço a torcer de que você falou errado, de que você pensou errado, de que você fez errado. A piedade te ensina a tratar a esposa bem, a tratar o marido melhor. A impiedade é que faz com que você emburre, que você ignore, que você não pratique o fruto do Espírito Santo na sua vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Exercitar é gastar energia com objetividade, é ter foco. Buscar crescimento no conhecimento e na prática efetiva da verdade, lutar contra as forças contrárias comuns a todos nós. Exercitar é fazer exercício. E existem exercícios de piedade. Ler a Bíblia com frequência é um exercício piedoso. Orar todos os dias e orar ah, intencionalmente pela esposa, pelos filhos, por missões, pela igreja, pela pregação do evangelho, para que a igreja transborde do conhecimento de Deus, para que a nossa família conheça a Deus pessoalmente, é um exercício. E muitas vezes a impiedade faz a gente silenciar as nossas orações, as nossas leituras da Escritura. Tem membro da igreja que já leu Harry Potter inteiro, aqueles livros de 800 páginas, mas não consegue ler o Evangelho de Mateus inteiro. Isso é a diferença de piedade e impiedade. Assim, caminhando um pouquinho mais, a impiedade, como nós dissemos, é o oposto da santidade. O nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente e consistente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus, que somos responsáveis perante Ele e dependemos dele. 3 expressões aqui: viver na presença de Deus, saber que somos responsáveis pelos nossos atos e ações na sua presença e depender dele, porque somos criaturas de Deus, nós dependemos dele. Ele é maior do que nós e é ele quem cuida de nós. Esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso de agradar a Deus e glorificá-lo nas atividades mais simples da nossa vida. O comer assentados juntos ao lado da mesa. Orar juntos. Buscar Deus e deixar que as pessoas vejam não a aparência, mas as mudanças verdadeiras que isso tem produzido na nossa vida e na nossa caminhada. Nós devemos orar para que Deus nos torne mais conscientes da necessidade de entender que estamos debaixo dos olhos daquele que tudo vê. Quantos pecados nós cometemos quando estamos sozinhos, não é mesmo? E o que impediu José de cometer pecado quando Potifar não estava em casa? Ele disse: Deus está vendo e eu não posso fazer isso com ele. Vamos para a nossa aplicação, terminando esse estudo. A nossa impiedade, ela não compromete somente a nossa vida pessoal, mas de todos que se relacionam conosco. E aqui nós temos a deixa para aplicar para nós que somos cônjuges.
Quantos de nós, casais mais maduros, que já vivemos juntos há 20 anos, há 30 anos, nesse período deixamos de tratar certos pecados que sempre foram e continuam sendo empecilhos no relacionamento pleno conjugal, brigas por coisas pequenas, a, a, é, não aceitar que o ponto de vista está errado, dureza de coração, o desejo de sobressair adiante do cônjuge. Tem casais que, quando estamos conversando com eles, só um que fala, o outro fica o tempo todo, não consegue falar, por causa de um desejo de controlar, ou até mesmo por causa de uma vergonha que tem das coisas que o outro fala. Então, a, a impiedade, o fato de nós não buscarmos um relacionamento mais íntimo com Deus, fecha a porta para que o nosso relacionamento também seja mais íntimo com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro fala para os maridos que eles devem viver a vida comum do lar com discernimento, tratando bem a esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. E orações interrompidas não é simplesmente o fato de que, uma vez que o casal está brigado, eles param de orar junto. E tem muitos casais que não oram juntos porque estão brigados há tempos e não conseguem sentar para orar juntos. Eu aconselhei um casal certa vez que a grande briga dos dois era onde fazer o culto doméstico: na cama ou sentados na mesa. Um queria na cama, o outro queria sentado na mesa. E não abria mão disso. Eles podiam fazer uma vez na cama, outra vez na mesa, mas não, era só na cama ou só na mesa, e o resultado, eles pararam de fazer o culto doméstico. E aí pararam de orar juntos. E a Bíblia está dizendo que interromper as orações é que eles param de orar, e às vezes até mesmo Deus deixa de ouvir as suas orações por causa de não viver a vida comum do lar com discernimento. Segundo, a responsabilidade individual, ela deve promover exemplo e motivação nos outros. Você motiva a sua família a ler a Bíblia e a orar? Essas 2 semanas passadas nós tivemos um sobrinho aqui em casa, um bebê de 9 meses de idade. E ele via o celular na minha mão, na mão da mãe, na mão da prima, tia, da nossa filha, e ele queria isso. Qualquer brinquedo que era entregue na mão dele, ele não queria. E aí minha sobrinha foi lá e comprou um celular de borracha para ele, ou um controle remoto de borracha. Por que que ele queria só isso? Porque ele via que todo mundo tinha e todo mundo dava importância para isso. E é assim que a gente já vai dando mau exemplo para os nossos filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, a respeito da vida, da mídia, da tecnologia, como a tecnologia controla as nossas vidas e não nós controlamos a tecnologia. A nossa responsabilidade individual, ela afeta os outros. A pergunta é se o jeito que eu oro, o jeito que eu leio a Bíblia, o jeito que eu frequento a igreja motiva minha esposa, meus filhos, meus pais a desejarem essa mesma experiência para ele. Eu evangelizei uma vez um senhor que era um empresário, a pedido de uma senhora da igreja, porque ele chegou para ela e disse: Olha, eu conheci você antes de você passar a frequentar essa igreja e estou vendo a sua vida agora. Como você mudou para melhor. Eu quero isso para minha vida. Você me ensina? E aí ela propôs que eu, porque era homem, fosse lá fazer discipulado com ele. A mudança visível na vida dela motivou o seu grupo de amigos a se interessar pelo tipo de vida que ela levava na igreja. Essa é a questão da piedade e da impiedade. Gaste mais tempo pensando e meditando em Deus. Lembra de Josué 1,8? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Identifique as demais áreas onde seja mais propenso ou propensa a ignorar a soberania de Deus na sua vida. É na língua.
na fofoca, no julgamento, no menosprezo para com o outro que tem uma vida social menor. É tão interessante como que nós olhamos diferente para aqueles irmãos que frequentam a igreja e que são bem mais simples do que nós. No entendimento, no comportamento, na maneira de vestir. Às vezes é nítida, é clara a mudança de tratamento de um irmão que é simples para com o outro que tem uma vida social mais elevada. É nítido. E a Bíblia diz que a gente não pode fazer assim. Viva consciente de fazer tudo na presença de Deus. E, por último, e para a vida do casal? Ser exemplo de piedade para o cônjuge. Essa é uma pergunta. Minha esposa, Edneia, é exemplo de piedade para mim, porque ela lê a Bíblia constantemente, todos os dias, ela tem seus horários para isso. E aquilo, de fato, mexe com a gente, interfere na nossa vida conjugal. Por quê? Porque a gente percebe prioridades, não só na questão conjugal, mas também na questão pessoal. E aquilo que você pessoalmente leva a sério no que diz respeito aos seus exercícios espirituais, ah, manifesta-se no marido, no filho, na filha, nos pais. Porque você começa a perceber o que são, o que é e o que não é prioridade na vida do outro. E, e aí a gente constrói a nossa vida em torno disso. Segundo, nutrir sentimentos e palavras piedosas em casa. As palavras que você dirige para sua esposa, que são desagradáveis, você as dirige para Deus nas suas orações? Então, as nossas orações, elas têm o poder de mudar também a nossa linguagem em casa. Dietrich Bonhoeffer tem um livro que chama Orando com Salmos, que ele diz: use a linguagem dos salmos para você aprender a orar. E aí você vai perceber, falando aquilo que os salmos fala, nas suas conversas com as pessoas, em casa, porque você começa a mudar. E por último, substituir comportamentos ímpios por comportamentos piedosos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, quando ele fala do esvaziamento de Jesus, da humilhação de Jesus, da humildade de Jesus para nos servir e para nos salvar. Ele é o nosso exemplo. Maridos precisam aprender a seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo de masculinidade. Não é o machão da novela, não é o Schwarzenegger do filme, não é o empresário de sucesso, é Jesus. Jesus era piedoso. Ele olhava para as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele cuidava das pessoas. E a gente tem a oportunidade de, imitando Jesus, praticar isso em primeiro lugar com a esposa, com os filhos e com os netos que estão chegando por aí. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a olhar para a piedade, substituindo a impiedade, que muitas vezes está na raiz de todos os outros pecados que a gente tolera no nosso comportamento conjugal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém e amém.